Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado, Jesus nos traz um ensinamento essencial para o nosso testemunho, para a nossa vida de união com Ele e principalmente para que nós possamos ter um olhar sobrenatural sobre a nossa realidade. Por isso que no final do Evangelho ele vai dizer: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Mas nós só seremos capazes de contemplar a presença de Jesus nas pessoas, nas crianças e em todos aqueles que nós encontramos dia após dia, somente se nós dermos um passo de fé. E é claro, para que nós possamos dar esse passo de fé, nós precisamos ter uma verdadeira adesão a Ele. É isso que nós somos chamados a viver cotidianamente nesse caminho de seguimento. E é por isso que no início do Evangelho, Jesus ele diz: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Quando Jesus Cristo fala do Filho do Homem, ele está falando dele mesmo e ele está ali manifestando aquilo que iria acontecer com ele. Por isso que ele não só fala da morte, mas também ele diz: mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. O texto sagrado diz que os discípulos não compreendiam estas palavras de Jesus, mas ali nessas palavras está aquilo que é o essencial da nossa fé, porque nessas palavras de Jesus ele manifesta a obra pascal e ele manifesta um dos fundamentos da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado diante do caminho que nós seguimos, do seguimento de Jesus, porque o verdadeiro seguimento de Jesus é uma adesão de fé àquilo que Ele prometeu, mas principalmente àquilo que Ele sofreu. Porque quando Jesus Cristo ele nos chama a ser igual a Ele, ser como Ele e ser instrumentos dele na vida dos outros, Ele está, antes de nos chamar a uma missão específica, Ele está nos chamando a uma participação da sua própria vida. Por isso que nós precisamos verdadeiramente ter essa docilidade de acolher o chamado de Deus para a nossa vida, esse chamado de fé, esse chamado de aprofundamento no conhecimento e na experiência do mistério de Deus. Assim,
nós vamos dando passos, porque uma vez que nós temos uma experiência profunda com Cristo, nós somos impelidos, nós somos motivados ao serviço. E esse serviço é um serviço de humildade. Por isso que depois que aqueles discípulos estão discutindo sobre aquelas palavras e eles não entendem, Jesus ele vai ali, também nos trazer um outro ensinamento, porque no caminho eles discutiam quem deles era o maior. Ou seja, Jesus não nos chama para ser maiores do que os outros. Jesus nos chama para uma experiência de humildade, uma experiência de serviço, uma experiência de pequenez, onde nós, na nossa pequenez, vamos correspondendo ao chamado dele e ao envio que ele nos faz para anunciar a boa nova a todos aqueles que nós encontrarmos, para anunciar o bem, fazer o bem a todos aqueles que nós tivermos contatos no nosso dia a dia. Por isso que Jesus ele vai dizer: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Essa palavra de Jesus nos chama justamente a isso, a uma vida de serviço, serviço de humildade. Nós precisamos buscar realmente servir naquelas coisas mais humildes. Nós precisamos aprender a ser bons servos, pessoas dedicadas à salvação do nosso próximo. Nós precisamos ter essa docilidade em buscar dia após dia, se colocar a serviço dos mais necessitados, porque somente assim nós seremos grandes diante de Deus. E essa grandeza diante de Deus é justamente esta realidade, onde nós realmente damos esse passo de serviço, esse passo de ser instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos. Somente assim, a partir da experiência verdadeira de fé e da experiência de serviço, ou seja, da participação da vida de Jesus Cristo e da missão de Jesus Cristo, que nós seremos capazes de experimentar uma verdadeira vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural onde nós conseguimos ver Cristo em todos aqueles que vêm ao nosso encontro, em todos aqueles que nós encontramos a cada dia. Somente assim nós teremos um olhar sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, sobre o nosso cotidiano. É aí que começa a verdadeira vida espiritual, a verdadeira vida mística, essa vida de estar participando da vida e missão de Cristo e ter o olhar sobre o mundo espiritual ao qual nós estamos inseridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.